Boa tarde para todos. Boa Que tarde. dia especial hoje. Nós já estamos na 15ª Happy Hour online. E hoje temos a honra e o prazer de receber três advogados, amigos, que vêm nos prestigiar. Doutor Ricardo Menezes, a doutora Eugênia e a doutora Leila Monteiro. Bem-vindos ao Happy Hour Online. A Together for Peace, ao longo desses 19 anos, vem elaborando projetos para nos aproximar de um mundo melhor, envolvendo sempre jovens, principalmente, que possam contribuir, né, com as suas ideias, com o seu voluntariado para um mundo melhor. E esse happy hour hoje vai abordar um assunto muito importante, né? O trabalho que advogados desenvolvem junto à justiça. Então, eu gostaria de dar boas-vindas e passar o microfone para o doutor Ricardo Menezes, presidente da CAARGE. Bem-vindo, doutor Ricardo. O microfone é seu. Boa tarde, Mirelle. Muito obrigado aí por poder participar aqui do 15º Happy Hour, né, online. Boa tarde às queridas amigas Eugênia e Leila. Enfim, pelo que eu estou vendo, acho que vai ser uma tarde muito gostosa, muito, como é que se diz assim, bem tranquila, para que a gente possa, cada um, dentro do seu tempo, falar mais ou menos o que a gente passou, enfim, iniciou a carreira. Para eu só fazer essa abertura ou já começo a falar e passo a palavra para as outras colegas? E depois a gente fala. Qual é a ideia? Não, o senhor pode dar continuidade à sua fala, então tá. doutor Ricardo. Mirelle, na realidade, eu fiz a faculdade de Direito, iniciei em 1978, tá? Mas, na realidade, eu cursei 2 anos de engenharia, porque um irmão meu fazia engenharia e vejo que é uma idade muito difícil da gente saber o que a gente quer, pelo menos comigo. Tem outras pessoas com essa idade de 16, 17, né? A idade que se faz vestibular, já tem a sua definição na cabeça, mas eu não tinha realmente. Acabei cursando 2 anos, 4 períodos do curso de engenharia, e aí depois eu vi que, na realidade, cálculo 1, cálculo 2, vi que não tinha muito a ver comigo. Mas, em função do irmão estar fazendo, já estava no último período, aí eu acabei fazendo o vestibular, passei. Na realidade, eu tive que trancar e fiz outro vestibular, aí fiz para Direito, porque, na realidade, aí vim, porque meu pai foi um advogado, meu avô também foi advogado, e eu acabei indo para a carreira dessas 2 pessoas queridas, né, minhas, que eu tinha muita afeição, e aí acabei me identificando, né, com o curso de Direito, e me formei, depois, enfim, fiz pós-graduação, fiz uma série de cursos, mas na realidade, o que eu quero deixar assim marcado é que essa faixa de idade, 16, 17, é muito complicado para a pessoa poder definir sua vida. Entendeu? Acho muitas pessoas fazem, às vezes, curso de veterinário, curso de enfermagem, acaba depois querendo fazer o curso de medicina, que era o foco inicial. Então, é muito difícil. Eu não sei qual seria o mecanismo que as pessoas nessa idade pudessem buscar para que, digamos assim... Eu vou te dizer, eu acabei perdendo tempo, vou ser franco. 2 anos eu perdi tempo, porque, para mim, não acrescentou nada na minha vida. Acho que a única coisa que acrescentou foi o fato de que não era dotado para fazer o curso de engenharia. Mas não acrescentou nada. Então, eu vejo que muitas pessoas perdem tempo desnecessário, então seria bom se pudesse identificar algum meio que pudesse
caminhar as pessoas para um local certo, né? Vamos dizer assim. Mas o curso de Direito é fascinante, né? Eu adoro, sempre, desde o primeiro período, eu cursei, fiz estágio na área de Direito do Trabalho e na qual eu estou até hoje. Então, realmente é fascinante, eu gosto muito. Até oriento aqueles estudantes de Direito que eu acho que antes de fazer qualquer concurso público, ou para a defensoria, ou para a magistratura, enfim, qualquer concurso público, advogue. Eu acho que tem que advogar pelo menos alguns anos para que, na realidade, possa saber as deficiências ou não dessa carreira tão bonita que é. Mas hoje estou como presidente da Caixa, né? Estou presidindo a Caixa até dezembro de 2021. E nesse momento aí de pandemia, de isolamento, a Caixa tem feito muito pela advocacia, entendeu? Então, é uma coisa que me deixa assim, orgulhoso pelo fato de estar podendo ajudar os colegas que, nesse momento, estão passando dificuldades. E não são poucos, são muitos, como todas as outras carreiras, né? Mas a Caixa de Assistência, o nome por si só já diz, está voltada para isso, está alinhada para isso, né? Para dar assistência a quem procura e a quem está precisando nesse momento aí de tanta dificuldade. Só para você ter uma ideia, em um dos parcerias que a gente fechou com o Sicoob, o auxílio emergencial, o Sicoob já liberou para a advocacia mais de 1,5 milhão. Ou seja, é fantástico, porque a gente vê nos noticiários até hoje, desde o início da pandemia até hoje, as dificuldades que os pequenos e médios empresários têm para tentar liberar dinheiro junto à instituição financeira para a manutenção do seu negócio e, às vezes, até mesmo para a manutenção do pagamento dos seus funcionários. Então, a Caixa, através dessa parceria com o Sicoob, quem eu agradeço muito ter sido parceiro desde o início do ano, tem sido grande parceiro da advocacia, fizemos parceria com a Caixa, mas tem sido parceiro da advocacia pelo fato de ter liberado 1,5 milhão. Então, isso já me deixa com bastante assim, contente pelo fato de uma parceria a gente ter atingido um valor tão significativo, né? E tem aquele outro que enfim, cestas básicas, a gente já liberou, não gosto nem de tocar nesse assunto, mas é importante falar, porque é assistência. A gente já liberou mais de 8.000 cestas básicas, entendeu? Desde o início da pandemia. Mas o que me deixa muito contente é o atendimento psicossocial. Esse atendimento, para mim, é a menina dos olhos de ouro, porque é um atendimento, nesse momento, por telefone, que atende o advogado que está passando um momento de conturbação, ou um familiar que está conturbado também, e a gente já atendeu mais de 1.700 colegas e familiares. Então, eu vejo que realmente o foco da CAAST está sendo feito, né? E agradeço também muito todos os funcionários que têm se dedicado integralmente nesse período de tanta dificuldade, que eu disse o seguinte para os funcionários, no primeiro encontro com os funcionários, lá em janeiro de 19, eu disse o seguinte: vamos tratar a Caixa como uma empresa e o nosso cliente é o advogado. Então, tudo que puder servir ao advogado, porque eu digo advogado da advocacia, né? Que é advogada e advogado. Então, a advocacia são os nossos clientes. E esses clientes a gente tem que brigar e fazer o melhor por eles. E, sinceramente, eu vejo que eles absorveram isso e têm feito muito pela advocacia. Então, eu sou muito grato por estar nesse momento na Caixa, podendo servir a advocacia, mas se não tivesse a mão de obra e a qualidade dos funcionários da Caixa, jamais teria conseguido, sei lá, nem 10%. Então, sou muito grato e estou feliz por estar no local que eu possa ajudar o próximo, né? Então, o que eu costumo dizer, Mirelle, nós estamos aqui de passagem, né? Com certeza. Alguma coisa pelos outros, então
não vai valer de nada, a gente está por aqui. Então, deixar um legado. Estou muito contente por isso, por estar fazendo e podendo ajudar o próximo, que são os nossos colegas da advocacia. O senhor acha, se eu não me engano, nos Estados Unidos, você faz a faculdade, uma área geral, e depois você pode entrar para fazer o direito. Assim, você adquire uma maturidade maior, uma definição melhor do que você quer fazer para frente. Eu acho que na medicina também acontece isso. Não seria o caso, né, de se fazer, pelo menos, o início da universidade para que a pessoa tenha mais elementos, né, de definir realmente se ele quer seguir o direito ou medicina? Sim, sim. Você tocou bem em relação ao ramo que você quer seguir dentro da medicina ou dentro do direito. Do direito. Mas aí você já me deu uma boa ideia. Aquela questão que eu abordei naquela faixa de 16, 17, que não tem o que fazer. Eu acho que poderia se mudar até mesmo nos colégios, né? Vamos dizer no assim, currículo. Na 8ª, 9ª e 10ª série, já algumas coisas que pudessem encaminhar as pessoas de uma forma... Porque tem uns jovens que já sabem o que querem. Eu quero fazer medicina desde jovem. Mas tem outros que não sabem. E esses que não sabem, como eu não sabia à época que eu fiz o vestibular, e acaba se prejudicando. Então, acho que hoje a gente não pode perder tempo e o que puder ajudar o estudante, eu vejo com bons olhos. De repente, pode ser isso. Dentro da própria escola, ter algumas definições de áreas para que pudesse ver o que o futuro advogado ou futuro médico pudesse já ajudar nisso. E isso que você falou, realmente, dentro da faculdade, eu acho legal, para que ele possa, dentro da faculdade, ver o melhor ramo do direito, o melhor ramo da medicina, o melhor ramo da engenharia. Realmente uma boa. Ele tem uma maturidade maior. Já passou? Não. Temos muito tempo, doutor Ricardo. Nós temos umas 2 colegas queridas aqui também. Pode deixar. Nós temos bastante tempo. A outra observação que eu queria fazer, parece que a CAARJ está abrindo também para pessoas ligadas ao turismo, se eu não me engano. Eu vi. Fizemos uma parceria. Aí, na realidade, é para toda a advocacia, não só do Rio de Janeiro, como de todo o Brasil. Ou seja, um colega de São Paulo, desculpa, que venha fazer uma audiência aqui, ele apresentando a sua carteira de advogado, ele pode ter as mesmas vantagens que um colega do Rio de Janeiro tem. Inicialmente, nós fizemos a nível de município, mas já estamos estendendo para todas as regiões do estado. E isso também, Mirelle, é muito bom para valorizar a questão do turismo. Com certeza. O colega que vem de Campos pode ir a Paraty, ele pode ir a Nova Friburgo, enfim, rodar isso, o quê? Gera mais renda para os municípios e isso melhora a economia de todos os municípios e de todo o estado. Então, eu acho que aproveitamos essa parceria para que os nossos colegas possam conhecer outros locais do nosso estado, que muitos de nós não conhecemos, a verdade é essa, e tem locais lindos e fantásticos, antes mesmo da gente conhecer outros locais fora do país ou fora do mesmo do estado. Eu tenho uma curiosidade. Vocês já pensaram, como CAARJ, de fazer tipo um seguro médico para pessoas que vão estar viajando dentro do Brasil? A pessoa paga uma taxa de cobertura para poder transitar dentro do território nacional? Nós temos parcerias que oferecem esse tipo de seguro, sim. Temos. Aí tem que entrar no site e ver. O site da CAARJ está muito bom, está muito procurado, e isso facilita muito a advocacia na hora de poder obter algum benefício, alguma vantagem, Nós temos 2.600 parceiros que dão descontos, variam de 10, 15, 20, ou seja, cada desconto beneficia, sim, a advocacia. E ainda tem aquele anuidade zero, que são
empresas que oferecem a entrega pela internet, que você tem um desconto na compra e ainda tem um resíduo, um percentual que fica para o ano seguinte para você debitar, descontar da sua anuidade. Então, imposto de renda, eu acho que tem muitas coisas. Mas, Mirelle, os nossos colegas eles têm que ter o hábito de acessar mais o site, as mídias, tanto da Caixa quanto da Ordem dos Advogados, porque tem muitos serviços que são oferecidos, porque muitos colegas acabam reclamando e sem conhecer sem olhar. Então, antes, entre e depois reclame. Acho legal, vou fazer o inverso. É uma boa teoria. Se não tiver, reclama. Ou então faça uma crítica construtiva para que a gente possa melhorar, obter aquela parceria, alguma coisa. Então, não queria me alongar mais, porque ainda tem mais tudo bem. Queridas amigas aqui, mas senão a gente fica falando da Caixa, a gente fala o dia inteiro da Caixa. Não, sem problema. Então, lhe agradeço as suas palavras e vou passar o microfone para a doutora Eugênia, para ela também contribuir com sua experiência no direito. Doutora Eugênia, muito bem-vinda. O microfone é seu. Mirelle, muito obrigado. Obrigada ao senhor. Boa tarde a todos. Agradeço o convite à Mireia em participar desta live. E cumprimento os ilustres colegas, doutora Leila, e o nosso querido presidente da CARD, Ricardo Menezes, que tem feito um trabalho excepcional em prol da nossa classe. E parabéns, doutor Ricardo, por toda essa explanação, que eu vejo um diferencial muito grande hoje na CARD. E, na realidade... Obrigado, Eugênia. Muito obrigado. É um diferencial. Nós, advogados, nos sentimos integrados e realmente beneficiados pela CARD, que é um trabalho excepcional. Eu vou falar propriamente de um tema, né, que me foi passado, e propriamente do processo eletrônico, né? Que esse processo eletrônico, ele nos trouxe avanços, modernização e celeridade em parte, né? Porque ainda enfrentamos alguns obstáculos. Ou seja, nós advogados e serventuários, nós fomos, assim, do dia para a noite, né? Quase, tivemos que nos reinventar, né? Em razão da antecipação, da implantação do sistema, em razão até do Covid, né? Que nos deixou realmente um pouco fora do contexto, né? Fomos obrigadas a nos reinventar. E acho que a maior contribuição para a celeridade processual é a duração do trâmite processual, ou seja, com soluções mais rápidas, né? E atendendo em especial à Constituição Federal, no artigo 5º, ou seja, salvo engano, eu acho que era inciso 58, mais ou menos, que já assegurava, né, a razoável duração do processo e meios que garantisse a celeridade processual. Até então, não existia, né? E acho que o Covid antes estava sendo implantado em doses homeopáticas, né? E essa tecnologia de modernidade nos tranquiliza em poder, né, agir com mais rapidez e nos tranquiliza também, né? E informar o trâmite processual para nossos clientes, que muitos não entendem, né? Como é que se diz? A demora e estimativa, e podemos dar até estimativa, né? De previsão de término processual. Isso dependendo da complexidade, né, de cada processo, né, que alguns são muito complexos e não pode a gente dar a previsão, né, de cada caso. Por outro lado, né, cabe também aos juízes, né, porque existe muita procrastinação processual, né, e são protelatórias, né, que acontece interrompendo essa celeridade processual. E a gente espera também que os juízes, né, trabalhem nesse sentido, né, até aplicar multas, eu acho, em razão dessas procrastinações, né? E, na realidade,
o processo eletrônico tem como objetivo superar, né, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. Ou seja, distância, né, que muitas vezes precisamos viajar e não temos como ter acesso ao processo, né? Antigamente, a gente tinha essa dificuldade, ou seja, só presencial, né? E onde o advogado, agora, né, ele já tem um acesso mais facilmente, a qualquer hora ele pode viajar, e de onde ele estiver, ele pode informar o seu cliente, a qualquer hora, qualquer dia, né, o trâmite processual. E dando, assim, a maior segurança, né, para o seu cliente. Porém, eu acho assim, que infelizmente há varas que caminham devagar, né? E por isso foi surgindo outras modalidades, né, de agirmos consensualmente. Aí por isso que foi surgindo mediação, conciliação e negociação em plataformas digitais e até arbitragem, uma espécie de tribunal privado, né? Justamente para as pessoas, né, ter mais uma celeridade nas suas questões, né? É isso, é o que eu tenho. Porém, eu acho o seguinte, nas considerações finais, eu acho também que nós temos que falar também dos avanços, né? Para que aconteça essa celeridade processual. E hoje em dia também existe inúmeros problemas técnicos, né? Apesar dessa implantação, eu acredito até por ter sido feito de uma forma muito corrida, né? Então, a própria OAB, né, ela fez um levantamento dos problemas, né, que acontecem em razão dessa implantação. E ela detectou alguns problemas que nós, advogados, sempre estamos pontuando, né? Como, por exemplo, a infraestrutura deficiente da internet, que nós temos em péssima qualidade. Temos a dificuldade de acessibilidade também, que muitas vezes ficamos até altas horas tentando, né, ter acesso ao sistema, digitalizar documentos, impetrações, né, e assim vai. Como também os problemas dos sistemas de processo eletrônico, corriqueiro. Também temos a necessidade de melhoria na utilização do sistema, né? Porque é um sistema que falta unificação, ou seja, o processador, ele hoje existe mais de 45 espécies, né? E o sistema teria que ser unificado. Por quê? Em razão de todas as justiças, né? Federal, estadual, TRT, e unificar para ser igual, né? Porque a gente fica à mercê, né? Cada um dependendo dos outros também para nos ajudar, né? De funcionários, de colegas. Logo, eu acho primordial essa unificação do sistema e a padronização das normas e procedimentos, né, desse processo eletrônico. E a morosidade também que a gente ouve, né, de processos que levam anos, isso acaba sendo prejudicial, porque quando você quer um processo, você quer agilidade. Quanto mais rápido você resolve, melhor para a sociedade. Quer dizer, cometer um crime, cometer um delito, a pena você vai responder com muita rapidez, né? E eu acho que isso também diminui a violência, porque a pessoa sabe que ela não vai se arrastar anos a fio aquele crime que foi cometido. Soluções mais rápidas, eu acho, né? Sim, com certeza. E o maior problema que nós enfrentamos, né, é o cliente ter esse entendimento, que a maioria, eles acham sempre que é culpa do advogado, né? Não. E infelizmente hoje existe ainda, né, essas deficiências, né? Mas hoje eu abro o computador e eu posso informar o meu cliente como está e também ele ter acesso, né? Isso é muito importante. Porque existia esse problema muito sério, que até eu falava... Deixa eu só fazer um acréscimo à fala
muito bem explanada pela doutora Eugênia, querida amiga. Na realidade, foi isso que a Eugênia falou. Na realidade, chegou a questão das audiências virtuais no momento de pandemia, né? No momento de isolamento, que não tinha como. Sim. Mas, nesse primeiro momento, tem sempre aquela barreira. Tudo que é novo, a gente pensa que vai ser ruim, entendeu? Sim. E, na realidade, a gente tem que quebrar um pouco essa barreira. Porque pior assim do que não tendo. Porque se com não certeza. Tivesse audiências virtuais, estaria tudo parado. Não. Com certeza. Ou seja, a situação seria ainda mais catastrófica do que é hoje. Então, seria um caos. A gente tem que saber conviver com as mudanças. Entendeu? É o ideal? Não é o ideal, mas tem que saber conviver. Não tem nenhuma dúvida. A Together for Peace home office é o que eu faço nos últimos 19 anos. E a gente foi pioneiro de usar a internet, que começamos o Happy Hour desde o ano passado. Então, para a gente é uma ferramenta que, de certo modo, nos ajudou para divulgar mais o conceito da Together for Peace, né? Abordando vários assuntos, envolvendo várias pessoas de nome. A gente tem que ter consciência de que tudo como era antes não vai voltar mais. Então, a gente tem que ter consciência. Muitas reuniões que nós fazíamos de necessária, se locomovia para cá, se locomovia para lá, saía do centro, ia para a Barra, 2 horas para ir. Então, na realidade, agora, nesse meio que nós estamos fazendo aqui virtualmente, ou seja, possibilita que todo mundo possa entrar, ver, nem que seja um pouquinho, participar, entendeu? Com certeza. De outra forma, não, seria bem diferente. Mas o que eu quis só acrescentar, a brilhante fala da Eugênia foi nisso, porque é melhor estar fazendo audiências virtualmente e dando sequência aos processos virtuais do que se não tivesse. Se não tivesse, acho que seria uma catástrofe para todo mundo. Então, eu vejo que a gente tem que quebrar um pouquinho a barreira. Não pode ser assim. Eu acho que não inicialmente, mas vamos ver como é que é isso, a melhor forma para fazer audiência virtual. Ou seja, hoje você pode fazer audiências virtuais em diferença de horários pequenos, mas você estando em casa ou no seu escritório. Diferentemente, se você tivesse que fazer uma na Lavradio, outra na Gomes Freire, seria muito mais trabalhoso. Então, eu acho que algumas vantagens tiveram, sim. Eu acho boas vantagens. Mas o que eu quero dizer para a advocacia é para quebrar um pouquinho a barreira do não. Vamos ver se como é que a gente pode chegar. Enfim, eu vejo isso. Eu acho que as audiências virtuais vieram para ficar, e vieram para ficar. Agradeço, doutora Eugênia. Eu vou agora passar o microfone para a doutora Leila. Mas eu só queria complementar. Desculpe, por favor. Em relação a o problema maior são os advogados muito antigos, que eles não conseguem dominar o sistema eletrônico, né? E aí, o que acontece? Gerou essa insegurança, né? Por parte de vários colegas, né? E muitos perderam aquela condição financeira de manter pessoas para lhe ajudar, né? No escritório e tudo mais. E a pandemia veio justamente implantando uma coisa assim que os advogados, né? Não estavam preparados. Quem tem condição financeira de investir, de contratar alguém, realmente está dominando, né? E os grandes escritórios também. Mas há uma dificuldade muito grande em relação à nossa classe, principalmente os colegas, né, que estão labutando na justiça há muitos anos. É verdade, foi um choque. Bom, agradeço a sua fala, doutora Eugênia. Vou passar o microfone para a doutora Leila. Doutora Leila, bem-vinda, amiga. Obrigada, querida, obrigada. É um prazer, te agradeço pelo convite. É um prazer essa tarde agradável com a Eugênia, com a doutora Eugênia, com o doutor Ricardo, que eu já conheci ele aqui da OAB da Barra, e com os demais, né, pessoas que estão participando aqui conosco. Bom, eu vou continuar sobre o processo eletrônico. E eu queria dizer antes que foi muito oportuno você abrir esse espaço, porque, na verdade,
uma justiça muito lenta, muito lerda, que não funciona em dar acesso, ela não gera paz para a sociedade, né? Exatamente. É uma forma de não ter paz. Não. Então, um processo mais célere, um meio de ter uma resposta judicial maior, já que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, é muito importante. Então, assim, para mim, um processo judiciário eletrônico, ele foi um marco, um divisor de águas, né? Foi essencial para a minha vida. Mas a nossa geração, que a gente é formada há muitos anos, a nossa geração sofreu muito. Eu me lembro que eu digitava muito bem, né? A datilografia, com todos os dedos, num segundo. E com o computador, eu não sabia, eu tinha vontade de chorar, era muito... lá para anos 98, 99, né? E aí, graças a Deus, hoje eu domino essa parte, eu não preciso de ninguém auxiliar, né? Mas a gente conhece colegas que não conseguiram superar essa barreira. Mas ela precisa ser superada, porque não tem volta, né? A vida ela vai seguindo, não vai ter volta. Como agora na pandemia, não vai ter volta, não vai ter. Esses avanços vão... E a gente está vendo que é muito bom. A gente está falando, eu estou da minha casa, a gente não tem que pegar trânsito, gastar estacionamento. Então, é muito bom, né? Então, é muito uma evolução que a gente tem que acompanhar, senão a gente fica para trás. Então, assim, as demandas do Poder Judiciário aumentam cada vez mais, acarretando a morosidade e, consequentemente, ineficiência na prestação jurisdicional devido à população. Então, cada vez mais se busca o judiciário. Então, o número de processos é imenso na vara civil, consumidor, as relações entre as pessoas aumentam a cada dia, né? Então, os conflitos sociais, pessoais, é muito grande. Então, cada vez mais o Poder Judiciário, ele era emperrado, ficava estagnado. A gente, que é advogados antigos, a gente lembra que tinha processo que demorava 15, 20 anos. Eu recebia já processos de 15 anos atrás. Como é que pode isso? Hoje, isso não acontece mais. Ainda que demore, né? É uma coisa muito mais célere. Outra coisa, assim, o processo, para o leigo, ele não entende, mas ele tem que seguir um rito processual, né? Previsto no Código de Processo Civil. Então, não tem como ser lento, rápido, porque o acusado tem que se defender, tem que dar a palavra para o outro, o devido processo legal e tudo mais. Assim, quem é leigo não consegue entender, mas tem que ter esses caminhos. É um caminho, né? Como se fosse da Barra para o Rio. A gente tem que seguir aquele caminho. O processo ele tem que seguir o caminho, então não tem como ser rápido, não tem. Mas a gente avançou muito com o processo eletrônico. Então, essa morosidade do judiciário reflete na aplicação de inúmeras garantias constitucionais e processuais dos cidadãos, tais como a acessibilidade à justiça e o processo célere, né, como disse a Eugênia. Então, essa garantia era muito difícil de ser dada, né, ao cidadão por conta dessa morosidade. Então, essa lentidão causada pelo enorme volume de demandas associada a um número limitado de funcionários na justiça, nos cartórios cada vez é menos, né? Eles aposentam, entram de férias e causam uma dificuldade muito grande. E a burocracia, como eu falei, do processual, né? Então, ela afasta a satisfação do judiciário da garantia processual, de um processo célere e do acesso à justiça, né? Uma vez que, assim, rápido, como eu falei antes, né? É impossível, né? Ser um processo rápido com uma sentença judicial, mas a gente tem a garantia constitucional de um tempo hábil, um tempo razoável para que se tenha uma decisão judicial, né? Então, nesse contexto, né, assim unindo toda globalização, tecnologia e judiciário, é que em 2006 a Lei 11.419 foi criada para fazer interagir o judiciário com a tecnologia da informação e foi determinado que o processo judicial se tornasse eletrônico, visando maior efetividade, eficiência e rapidez para quem pretende recorrer à justiça, né? Então, assim, foi um marco muito difícil, né? Nós sentimos muito que a gente não tinha essa habilidade. O jovem hoje, o estudante de direito, ele tem muita habilidade com a tecnologia da informática, né? Para a gente que não tinha, que não vivia isso, foi
uma coisa, e não foi só para nós advogados, não. Eu tenho uma amiga que é juíza, que ela pediu aposentadoria quando entrou a informatização do processo. Então, assim, foi muitas pessoas com dificuldade. Mas, graças a Deus, né, de 2006 para cá, a gente tem aprendido, evoluído, né, e tem melhorado. Então, a minha fala hoje é sobre o objetivo de constatar de que forma a inserção do processo eletrônico como meio obrigatório na condução do processo viabiliza o acesso à justiça e à celeridade. Então, assim, como eu falei, né, a Lei 11.419, por meio do procedimento eletrônico e suas peculiaridades, teve um grande avanço no judiciário. Então, assim, foi um avanço muito grande, que eu não imagino hoje a gente sem processo eletrônico, né? Principalmente no consumidor. Como que ia dar conta daquele números imensos de conflitos que existe, né? Então, o artigo 3º, parágrafo único dessa lei, permite ao advogado protocolar uma petição no último dia do processo até as 24 horas, até a meia-noite daquele dia. Então, isso foi maravilhoso. Que a gente que é advogado antigo, a gente corria para o fórum fechava às 5h30. Se você não protocolasse sua petição, perdeu o prazo. Né? E é uma coisa fatal para um advogado. Então, hoje, a gente, pelo escritório, a gente aproveita muito o último dia, a gente não gasta, né, se deslocando, tempo, dinheiro. Então, para mim, é maravilhoso. Você tem acesso a todo o processo, aos documentos, você tem acesso a tudo. O cliente tem. O cliente, você dá um número para o processo. Existe essa transparência, né? Quando credibilidade. Quando é físico, tá lá, você não sabe, vai no fórum, não sei o quê. Então, agora, você dá um número e pede para o cliente ir acompanhando, qualquer dúvida te orientar, né? Então, essa sistemática do advogado ficou muito mais possível, né? A gente trabalhar. Porque esses prazos para cumprir, a gente trabalha em comarcas de vários lugares, ficava muito difícil, né? E é importante ressaltar também que o processo eletrônico trouxe algumas ferramentas administrativas que têm um condão também de acelerar o acesso à justiça na forma de satisfação de pretensão da maneira mais rápida. Por exemplo, o artigo 13, ele permite que o juiz determina que seja realizado por meio eletrônico a exibição e o envio de dados do documento necessário à instrução do processo. Então, assim, a gente tem uma execução. Aí, a gente pode pedir para o juiz um arresto daquele dinheiro, né, que está no banco. Então, o juiz, através do Banco Central, do acesso ao Banco Central, ele bloqueia o valor que o devedor está devendo. Numa ação de alimentos também, o devedor, né, o alimentante, ele se esconde, diz que não tem nada. Então, a gente pode requerer ao juiz, de uma forma mais rápida, fazer uma pesquisa na Receita Federal, Detran, para ver se ele tem algum bem. Então, isso deu efetividade também à execução do processo, que antigamente era um ofício para o órgão, aí o advogado ia depender do datilografar o ofício, pegar o ofício, levar. Eu me lembro que era muito difícil. Levava-se anos e anos, porque a gente, nesse meio tempo, era difícil. Então, hoje, eu acho que essa também foi uma forma maravilhosa, né, do processo eletrônico introduziu, que através dessas pesquisas que o juiz faz lá, né, no Bacen, ele pode ver informações da Receita Federal. Então, assim, também para mim foi excelente. E também agora, né, a gente pode trabalhar home office, né, com processo eletrônico. Sim. A gente acessa de qualquer lugar que a gente está. Também foi, na pandemia, foi tremendo, né, porque os processos eletrônicos eles não pararam, eles tiveram um andamento. Já os físicos ficaram o ano todo parados, que a gente ainda existe processos físicos, os antigos, né. Então, ainda também a Justiça do Trabalho, né, fez as audiências online, que foi também... Eu não atuo na Justiça do Trabalho, mas eu achei sensacional e eu acho que isso aí vai se estender para outros poderes e vai ser mais fácil. E o processo eletrônico, ele pode ser em qualquer instância, primeiro grau, segundo grau, STF, STJ. Então, se tornou mais curto o caminho, né? E menos dispendioso. Então, é inevitável assim, a gente concluir
que, apesar de ser uma norma, o processo eletrônico da Lei 11.419 está em aperfeiçoamento, ainda existem muitas falhas, né? Como fica fora do ar, como a gente tomou conhecimento pela mídia, né? Que os hackers entraram no STJ, né? Essas situações todas inusitadas, que a gente até acha que é uma coisa segura, né? Mas, apesar de todas essas falhas, eu vejo assim, que as vantagens foram enormes, né? E bem maiores. Então, assim, esse acesso, a viabilização do acesso à justiça, a celeridade processual, foi com o processo eletrônico que a gente alcançou mais eficiência, né? Então, isso também, a celeridade e a acessibilidade, foi o que motivou o processo eletrônico, a existência do processo eletrônico. E não tem volta, né? Agora a gente está trabalhando com a Previdência também, que tem plataforma digital, que a gente faz. Então, não tem como você ser retrógrado. Você tem que acompanhar esse meio eletrônico, se quiser participar da vida, né? Então, é isso. Muito obrigada, doutora Leila. Para falar. Eu acho que o Gregory tem algumas perguntas. Gregory, você gostaria de fazer uma das perguntas, por favor? Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a vocês pela excelente explicação sobre o tema. E a minha pergunta é que no governo do Michel Temer foi votado as reformas trabalhistas, que tinha como um dos objetivos a flexibilização das leis trabalhistas, o fim do imposto sindical obrigatório e uma legalização e o implemento mais comum da terceirização. Passado esses anos, desde o governo Michel Temer até o governo atual, como vocês veem o impacto da reforma trabalhista na vida dos trabalhadores e para a justiça brasileira como um todo? Bom, eu não atuo na área do trabalho, né, na justiça do trabalho. A minha opinião é só como cidadã brasileira, né? Com essas reformas, eu acho que assim, o trabalhador perdeu muitos direitos, mas eu dou a palavra para o doutor Ricardo e para a Eugênia, que lideram o assunto, porque eu não atuo realmente nessa parte. A doutora Eugênia, você gostaria de responder, o doutor Ricardo? Eu posso falar. Eugênia, você está aí? Tá. Você quer ter uso da palavra antes? Seu áudio está fechado, Maria Eugênia. Tem que... Não pode falar, Ricardo. Ninguém melhor do que você, que tem mais anos do que eu lá. Não, o Gregory, a pergunta foi bastante boa. Eu vejo que a reforma, na realidade, como a Leila falou, prejudicou muito os trabalhadores. Realmente, havia necessidade de uma reforma? Sim, havia. Havia porque havia excessos por parte, digamos, em alguns processos, se excediam nos pedidos e acabava prejudicando. Mas não da forma que foi. Da forma que foi, prejudicou muito. E com o intuito de que teríamos mais empregos, teríamos menos inflação, ou seja, foi tudo ao contrário. Tudo que foi dito em função da deforma, né, que não é nem reforma, para mim, deforma trabalhista, essa deforma trabalhista realmente veio prejudicar em muito o trabalhador, e com isso o objetivo que se tinha com essa deforma era gerar mais empregos e, com isso, gerar melhor economia. E nada disso aconteceu. Tiraram direitos ali que realmente prejudicaram muitos trabalhadores em função que eram direitos adquiridos. Não vou nem entrar no mérito das questões, mas era necessário, volto a dizer, mas não
o excesso que houve. Eu acho que houve muito excesso e acabou prejudicando e muito os trabalhadores. Eugênia, se quiser complementar. Na realidade, a minha visão é o seguinte: eles queriam justificar os impostos altíssimos que cobram das empresas, né? Isso gera realmente as empresas ficam deficientes. Aí eles, para não tirar do lado mais forte, foi tirar justamente do trabalhador. E o pior de tudo isso é essa inversão de condenação, onde se coíbe o direito do trabalhador de reivindicar seus direitos, né, com base em prova testemunhal e tudo mais. E esse problema é uma coisa assim absurda. É para coibir realmente o trabalhador de reivindicar seus direitos, porque há um risco. Você tem trabalhadores humildes, pessoas que mal sabe falar. Aí, num depoimento, ele pode realmente, né, ser contraditório ao que está pedindo, né? E não é culpa do advogado, mas às vezes é da parte, né? Dele falar e aí, o que acontece? Ele é condenado, a inversão. E hoje a execução atinge sua conta corrente, atinge os pedidos líquidos e certos que ele teria direito, né, de reivindicar, que ele ganha ali naquele processo. Que acontece? Há essa inversão. E aí, o que ele perdeu vai justamente atingir o seu direito. E aí, o que acontece? Nós, como advogados, nós temos que dar ciência ao cliente, né, dos riscos que ele tem quando ele impetra uma ação. E a gente só pode pedir direito líquido e certo com aquela prova cabal. Porque até, infelizmente, testemunhas, elas podem, na hora, ficar nervosas e realmente colocar tudo a perder, né? E hoje em dia, a gente tinha uma média imensa de impetrar. Realmente, o trabalhador tem direito de impetrar ações, hoje em dia são poucos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu só impetro ação quando tem um direito líquido e certo, com provas. É isso. Eu tenho uma pergunta. Desculpa, Mirelle, complementando só a minha querida colega Eugênia. Sim. Na realidade, você vê a inconstitucionalidade dessas reformas que foram feitas, o próprio acesso à justiça do trabalho. Isso é inconstitucional, ou seja, a aplicação de custas, de honorários, enfim. Isso dificultou e muito, conforme a própria Eugênia falou, o acesso à justiça. Se não tem acesso, realmente não é justiça, é injustiça. Verdade, é injustiça. Então na realidade, você vê só no ingresso da ação, você já vê uma das inconstitucionalidades dessa vulga reforma trabalhista. E outras mais que tem, né? Eu tenho uma pergunta que eu vejo muitas vezes amigas minhas reclamando, né? Os serviços que a gente tem, como seguro médico, a Mil, Unimed, a NET, Vivo, Oi, enfim. E quando entra na justiça, os valores que as pessoas acabam recebendo são tão insignificantes que a gente perde muito tempo, é um desgaste, e o valor para essas empresas é nada, é uma gota no oceano. Eu acho que se mudasse esses valores, eles iriam literalmente nos ligar pedindo: está satisfeita? Posso fazer mais alguma coisa? E não está acontecendo. O que deveria acontecer para que esses valores realmente fossem assim, valores altos, para que eles realmente ofereçam o serviço de qualidade, seja a internet, seja nesses seguros médicos, enfim, qualquer serviço, a Light, o gás, enfim. O que deveria acontecer? Eu acho que o que deveria ser feito é a fiscalização mais eficaz, multas, né, para que não houvesse demanda, né? Eu acho que seria mais eficaz. Por quê? O juiz vai dar conforme seu livre convencimento e ele tem toda essa autonomia de dar o que quer e bem entende. E muitas vezes ele dá esse valor baixo e chega no tribunal ainda baixa mais,
né? Então, eu acho que são os órgãos públicos fiscalizadores que deixam essa lacuna, né? E aí eles fazem o que quer, sabem que as penalidades não são altas e vão permanecer fazendo essas arbitrariedades. E quem sofre somos nós, os consumidores, né? Porque a gente paga e não recebe o serviço com dignidade, né? Isso é muito triste. Gregory, tem mais alguma pergunta? Eu prefiro deixar a Leila se manifestar, porque acho que é um assunto mais da área da Leila, e depois eu só dou minha opinião. Ok. Por favor, doutora Leila. Então, eu acho que as leis nesse país é muito favorável ao grande empresário, entendeu? Tem as agências reguladoras, mas não funcionam, não regulam nada. Tem a política da boa. Então, aqui, os mais favorecidos fazem o que quer, dominam, e os menores têm que aceitar. Então, é isso. Ele não está nem aí se você... Tá, por exemplo, eu cancelei minha net, já tem desde, sei lá, junho. Pedi para cancelar, liguei e tal, cancelei. Estão cobrando conta, estão cobrando, ligam 10, 20 vezes por dia. Quer dizer, é um absurdo, um negócio que você pediu para cancelar, você não quer. Já estou com outra. Então, assim, as leis favorecem muito o grande empresário, as pessoas que têm condição. Nada é feito para favorecer a quem não, o menor, o pequeno. No Brasil, assim, nos Estados Unidos, as indenizações são altas, realmente. Então, inibe, né, eles a fazerem cometer falhas, a fazer um serviço eficiente. Com certeza. Melhora tudo. Eu acho que isso deveria... Mas no Brasil não se ligar. Não há interesse nisso. Para eles pagar R$2.000 de indenização... É nada. Não é nada. É nada. Agora, quando botar mais algum zero depois do outro zero... Mas o juiz já acha que é enriquecimento ilícito do pobre, né? Que é enriquecimento ilícito. Não, mas aí o serviço tem que ser de primeira. Você está pagando... Eu não sei, quando você vai fazer compras, você compra o que está estragado? Não. Claro que não. Tá bom. E a mesma coisa, se eu estou contratando um serviço, ele tem que me oferecer o melhor, porque o meu dinheiro é suado, é trabalhado. Então, esses valores têm que ser trocados para realmente o Brasil crescer de uma forma digna, com respeito, sabe, com dignidade. Isso está faltando. Mirelle, eu não sei se a Leila concluiu, eu queria só fazer... Se concluiu, Leila? Sim, pode falar, Ricardo. Eu queria só um adendo que a Leila falou, concordo com a Leila, realmente é aquele crime continuado, ou seja, as empresas que prestam maus serviços já estão aí no ranking, acho que as mesmas, os 10 primeiros colocados, ou nos 20 primeiros colocados, são as mesmas há mais de 10 anos. Sim. Ou seja, é a questão que a Leila falou e a Eugênia também falou. Na realidade, da impunidade, né? Vamos dizer assim, da impunidade. Sim, é verdade. Continuam fazendo, nada muda e, na realidade, a punição é isso. Às vezes é R$1.000, R$2.000. Logo no início, quando criou-se o juizado especial, não sei se a Leila tem a vivência maior dessa área, eu lembro que tinham punições mais severas em relação ao dano moral. Aí inventaram de tirar o dano moral e passar para mero aborrecimento. Ou seja, condenações de 10 mil caiu para R$500, 1.000, às vezes 1.500. Entendeu? Então, na realidade, é tudo a questão da impunidade, não só nesse setor, como em todos os setores do país. A impunidade que motiva aquele mau prestador de serviço, aquele mau empregador a continuar a fazer coisa errada. É esse que é o problema, entendeu? E vai continuar para sempre, não tem a fiscalização. É isso que a Leila falou. Então, a agência reguladora foi para isso, né? Para fiscalizar as concessionárias e tudo, mas não funciona. Não funciona absolutamente em todos os serviços, a sua máquina de lavar parou, você chama o suposto, né, a empresa que é daquela empresa, e ele vem e não faz um bom serviço, você não tem aonde recorrer. Né? Aí, se você entra na justiça, o que você vai receber? Migalhas. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena. Eu parei de atuar no consumidor, porque eu falei, é só para fazer raiva, você passar raiva. Sim. Fica horas lá esperando, no final, aqueles conciliadores dão uma sentença muito ruim, né? Irrisória.
irrisória. Mas por isso tem que mudar. Se a gente quer mudar o país, você tem que mudar essas ações e atitudes. Que a pessoa vê no outro com dignidade, com respeito. Se eu estou te oferecendo um serviço, você está pagando por aquilo, eu tenho o dever de te apresentar o melhor. Sabe? Quando o consumidor se der conta desse fato, a gente começa a melhorar muita coisa, gente. Muita coisa. Que o Brasil é um país abençoado. Nós temos, assim, realmente, eu amo esse país, apesar de não ser brasileira, mas eu tenho admiração, porque eu vejo o potencial que nós temos, né? E o judiciário é riquíssimo, é muito bonito. Eu acho que se eu tivesse tido a oportunidade de fazer uma universidade, eu buscaria o direito, que é uma coisa primorosa, né? O direito para as pessoas, para os bichos, para a mãe natureza. O direito tem várias facções, né? Várias finalidades. Nós temos uma outra advogada que está aqui, doutora Sônia, não sei se ela está me ouvindo, mas de repente, se a doutora Sônia tiver alguma pergunta também. Minha amiga querida. Olha, bem-vinda. A senhora tem alguma pergunta? Quer fazer alguma observação também? Eu queria pedir primeiramente perdão, porque eu cheguei agora do Fórum do MEA e já cheguei com o adiantar do debate. Então, eu vou me recolher por enquanto, vou ficar no ouvinte, mas diante do que eu peguei da palestra em relação à reforma trabalhista, eu também comungo com o entendimento dos nobres colegas que antecederam aí na fala. Veio trazer muitos prejuízos aos trabalhadores, principalmente com relação a essa parte do acesso à justiça. Agora, com essa liquidação da inicial, vem outro problema que está gerando muitas dificuldades para nós, principalmente que já temos aí um avançar, vamos dizer assim, na militância. Enfim, cada ano é um problema diferente, não só na justiça do trabalho, mas na defesa do consumidor também. Os valores estão ínfimos, cada vez mais ínfimos. Na justiça comum também não está diferente. Eles estão dando dano moral assim muito pequeno. Eu tenho processo agora que eles estão dando 5 mil. Quanto menor a comarca, menor é o valor. Então, nós estamos com esse problema social para a gente tentar discutir, debater, aproveitar esse momento, né, onde as pessoas estão mais unidas virtualmente. E o debate, como vocês aí bem colocaram, avançar nesse lado social, sabe? E parabenizo já de antemão aí a iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Gratidão, amiga. Gratidão. Gostaria de passar o microfone agora para o doutor Ricardo, para suas também pronunciamento de encerramento da nossa reunião. Já estou triste. Já acabou. Triste. Já. Estava tão gostoso, foi um bate-papo tão com amigas, enfim, foi fantástico. Eu acho que devemos repetir mais esses happy hours, né, online, que eu acho que foi muito proveitoso, gostei muito. E aqui a gente tira proveito de muita coisa. A gente debateu várias questões judiciárias, enfim. Eu estou muito contente por ter recebido o seu convite, Milene, tá? E ter participado aí com a Eugênia, Leila, que são grandes amigas, queridas, e, enfim, me colocar à disposição como presidente da Caixa e como advogado Ricardo Menezes, no que precisarem, mas foi muito proveitoso, gostei muito e espero ser convidado outras vezes. Muito obrigado, tá? Gostei muito. Doutora Eugênia, o microfone é seu, suas considerações finais. Logo, eu acho que é primordial a unificação do sistema e a padronização das normas e procedimentos do processo eletrônico. E desde já, né, agradeço a oportunidade
que você me deu, né? E parabenizo aos demais colegas pela brilhante participação e que tenhamos outras, né? Que podemos assim trazer temas, né? Tão diversificados, tão importantes para a advocacia e as partes. Obrigada. E agora a doutora Leila, por favor. Como o Ricardo falou, né, Mireille? Foi muito gostoso nossa participação, nosso bate-papo foi ótimo. Então, fiquei muito honrada com o seu convite. Parabenizo você por esse trabalho que você faz com tanta dedicação, com tanto amor, e me coloco aqui à disposição de todos, dos participantes da Together, né, dos alunos. Se a gente puder ajudar, se a gente puder ser útil, nós estamos aqui para orientar, se a gente tiver essa possibilidade, né? E é isso, muito bom ver o Eugênia, o Dr. Ricardo, Gregory aqui também ajudando a Together. Então, é isso, gente. A Sônia, né, amiga da Eugênia, que também está aqui com a gente. Então, vamos fazer outros, né? Vamos ver a gente fazer outros bate-papo desses. Mirelle, eu só queria deixar um alerta em função das notícias que estão vindo aí em relação à contaminação de vírus. A gente deve se cuidar bastante mesmo. Mesmo aqueles que já tiveram, como eu já tive a Covid, a gente deve manter assim, com máscara e ter todos os cuidados necessários. Porque o negócio está avançando e a gente não pode se descuidar. Já passou, não passou, não. Não, e com o verão chegando mais casos agora. Eu queria só dizer isso, que a gente deve se cuidar e cuidando da gente, a gente está cuidando dos nossos, né? Então, só esse alerta que eu queria dizer aí para vocês. Muito obrigado por tudo, principalmente que estamos agora prestes para entrar no verão, onde as pessoas vão querer estar fora de casa com mais frequência, então temos que tomar assim, todo o cuidado é pouco. Eu queria só dizer que nossa próxima Happy Hour, a 16ª, vai estar abordando uma reflexão sobre as ferramentas que a arquitetura e o urbanismo possuem para melhor vivermos. Então, vamos ter duas arquitetas que vão participar da 16ª Happy Hour. Excelente. Agradeço a todos, ao Gregory pelo apoio também, enfim, os voluntários, estagiários, os convidados e os participantes. Uma tarde belíssima, muito proveitosa e até breve. Até breve. Um abraço, pessoal. Beijo. Tchau, boa tarde. Beijo. Tchau, boa tarde para todos.